pessoal, estamos de volta para a 13ª aula do projeto Crazy English. E hoje o assunto é Past Continuous, o passado contínuo ou passado progressivo. Foi um pedido que fizeram nos comentários, tanto lá na página do Facebook, do canal, que é essa daqui, ó, facebook.com/projeto Crazy English. Antes de começar a falar sobre o passado contínuo, eu vou separar essa aula em duas coisas: o formato do Past Continuous e o uso do Past Continuous, que são 5 ou 6 usos. A forma que você tem que fazer a sua frase é a seguinte: na afirmação, sujeito mais o verbo to be no passado, porque a gente está falando do past continuous. Então, o verbo to be no passado, mais o verbo principal da frase com ing. Geralmente, este verbo será um verbo dinâmico. Já vou falar isso para vocês. Um dos usos lá eu vou falar sobre os verbos dinâmicos e os verbos estáticos. Então, um exemplo de uso, nesse formato é: Yesterday at 9 o'clock I was cleaning my house. Olha aqui o past continuous. I was cleaning my house. Então, ontem às 9 da manhã eu estava limpando a minha casa. Esse é um formato. Se eu quiser negar essa frase, depois do was, depois do verbo to be, na verdade pode ser were, depois desse verbo to be eu coloco not. É igualzinho negar o verbo to be, você coloca o not na frente dele. Então ficaria: Yesterday at 9 o'clock I was not cleaning my house. Você também pode contrair, igual a gente fazia no passado simples do verbo to be. Então, I wasn't cleaning my house. Eu não estava limpando a minha casa. Perceba que o clean, que é o verbo principal da frase, que é o verbo limpar, ele está com o ing, porque o ing é que dá esse sentido dele ser progressivo, de estar acontecendo durante um tempo. No caso da interrogação, você vai fazer igualzinho o verbo to be também. E eu inverto o was para frente do I. Então, was I cleaning my house? Então isso vira uma pergunta. A partir do momento que eu inverti a ordem do sujeito e do verbo to be, é um past continuous na forma interrogativa. Agora vamos falar dos usos, Quando que a gente usa o past continuous? Para que serve ele? O primeiro uso são para longas ações que elas começam antes de um tempo específico e ela continua durante esse período específico e ela passa um pouquinho do período específico. Vamos entender melhor. Yesterday at 9 o'clock I was cleaning my house. Isso aqui quer dizer que ontem às 9 da manhã, então é o período que eu especifiquei. Ontem às 9 da manhã, então tá aqui, ó, ontem, isso aqui é ontem, Aqui agora, ali é ontem, às 9 da manhã. Então quando eu falo essa frase, Yesterday at 9 o'clock I was cleaning my house, quer dizer, eu comecei a limpar a minha casa antes das 9 horas, antes desse período que eu especifiquei na frase. E eu continuei limpando a minha casa, passou 9 horas, passou um pouquinho depois das 9 horas, e esse tempão todo que eu fiquei entre antes das 9 e depois das 9, era o tempo que estava acontecendo a ação do verbo. Então, I was cleaning my house at 9 o'clock. Quer dizer, se alguém perguntar assim pra você, você estava limpando a casa às 8h30 da manhã? Aí você pode falar assim, talvez sim, talvez não. Não está específico isso na frase. Você estava limpando às 10 da manhã? Talvez sim, talvez não. E às 9 da manhã? Sim, às 9 da manhã era um período em que estava ocorrendo a ação. Então eu estava limpando a minha casa. Percebe esse uso? É uma longa ação. Ela toda vai estar no passado, o início e o fim. Só que ela não é uma ação curtinha, ela vai durar um período. O segundo caso que a gente usa o past continuous é quando você tem uma longa ação, tipo essa que eu estava limpando a casa, e vamos dizer que enquanto estava ocorrendo essa ação aqui na nossa linha de tempo, alguém no meio dela interrompeu com uma ação curtinha. Então vamos dizer que eu estava limpando a casa, um tempão lá, limpando a casa e alguém me ligou. Então eu posso formar essa frase: I was cleaning my house when you called me. Presta atenção que quando essa ação que interrompe acontece, ela tem que ser no passado
simples. Não vai ser no passado progressivo, contínuo, não vai ser. Então aqui vai ser porque eu estava limpando a minha casa quando, né? When é quando você me ligou. Então, when you called me. Se você não lembra do passado simples, é só você clicar aqui, ó, nesse izinho aqui em cima, que tem os cards relacionados com essa aula. Clica lá em passado simples e assiste essa aula também. Eu posso também usar, nesse caso de interrupção, o while. While, ele quer dizer enquanto. Então, como é enquanto dá essa sensação de tempo maior, ele vai junto com a ação que tem tempo maior também. Então, while I was cleaning my house, you called me. Tem que ter a vírgula. Então, enquanto eu estava limpando a minha casa, vírgula, você me ligou. Que eu não coloquei o while aqui na ação interruptora, porque when ele é usado junto com o passado simples, com a ação interruptora. O while ele é usado com o past continuous, né? Ele é usado com a ação mais longa. O caso também usado é para descrever ações que são irritantes no passado. Por exemplo, tem uma amiga lá do seu serviço, ela é meio chatinha, reclama de tudo, e aí ela foi mandada embora. E aí alguém comenta assim, ah, mas ninguém gostava dela. E aí você fala assim, claro, she was always complaining, ela estava sempre reclamando. Então isso aqui tá no past continuous. Quando você usa com esse sentido de que é uma irritação, um hábito meio chato, você pode usar com always para enfatizar que sempre ela estava reclamando, e aí você usa o past continuous. Um quarto uso do past continuous é quando você quer falar sobre ações que ocorreram no mesmo período de tempo, né? Por exemplo, eu estava gravando o vídeo para vocês ontem, enquanto o meu marido estava cozinhando. As duas coisas estavam acontecendo no mesmo período de tempo, eram duas ações longas. As duas começaram no passado, terminaram no passado, né? Elas ficaram aqui na linha de tempo lá no passado. E não necessariamente as duas tiveram a mesma duração, né? Apesar de ter um longo período, as duas, elas não necessariamente têm o mesmo período. Eu posso ter começado a gravar antes dele ter começado a cozinhar. Então essa frase no inglês que eu falei pra vocês ficaria como: I was recording the last video while my husband was cooking. Então, eu estava gravando o último vídeo enquanto meu marido estava cozinhando. Existem umas exceções do passado progressivo que são os verbos estáticos. Eles não são verbos que conseguem entrar para esse tempo verbal. Vou te dizer já de antemão que é uma regra gramatical que ela é quebrada inúmeras vezes, tanto em música quanto em anúncios, em propagandas ou até na fala mesmo. A gente acaba quebrando essa regra. A regra é que verbos estáticos não entram na forma progressiva. O que são verbos estáticos e o que são verbos dinâmicos, né? Que são dois tipos de verbo. O dinâmico é um verbo que ele tem mais ação, ele tem movimento, ele consegue ser uma coisa que você está fazendo num período de tempo. Enquanto o verbo estático, ele é uma coisa mais de sentimento, é uma crença, é uma coisa mais que é ou não é, não tem o meio termo. Então, um exemplo assim, o verbo dinâmico, ler, você está lendo, você vê que é um verbo que ele tem movimento. Então, eu posso dizer, yesterday I was reading a book. Eu estava lendo um livro ontem, né? Ontem eu estava lendo um livro. Isso é um verbo dinâmico. Agora, se você quiser dizer, por exemplo, ontem eu estava querendo água, não fica estranho? Porque o verbo querer, que é o verbo want, ele é um verbo estático. Ele não é um verbo que aceita esse tipo de movimento. Então, yesterday I wanted water. Essa é a frase correta, que ontem você quis água. Você não pode escrever yesterday I was wanting water. Não dá para escrever esse tipo de frase. O mesmo acontece para verbos como love, hate, believe. Então, sim, são verbos que não aceitam a forma do ing.
Digo já. A língua ela vem mudando com o tempo, então não dá pra você falar 100% que uma coisa é X ou uma coisa é Y e que nunca vai acontecer de você, sabe? Não dá pra falar isso, principalmente porque crazy English, o inglês é louco. Então assim, tolera, leva na boa, você vai ver em música, você vai ver em livros, você vai ver em revistas, as pessoas escrevendo verbos estáticos numa forma contínua. Então, pessoal, se gostou da aula, dá um like aqui embaixo, na mãozinha do joinha pra mim. Inscreva-se no canal, aqui embaixo, ó, o botãozinho vermelhinho, tem o símbolozinho aqui do Crazy English também, que se você clicar, você se inscreve. E página do Facebook, vai lá curtir e acompanhar lá alguns comentários que eu coloco, eu respondo os comentários lá também. E se tem alguma dúvida, escreva, não só nos comentários, lógico, se você escrever aqui também. Eu demoro um pouquinho mais aqui nos comentários, mas eu respondo. E no e-mail é bem mais fácil, porque como eu falei já uma vez, aí chega no meu celular na hora, eu já começo respondendo tudo. Então é projetocrazyenglish@gmail.com. Pode mandar para esse e-mail. Então até a próxima aula.